Bom, aqui nós temos um circuito, né, é o D, onde nós temos, ele novamente pede aqui, né, a resistência equivalente vista aqui entre os terminais A e B. Bom, aqui nós podemos, nós sabemos que o circuito dá para fazer até antes de colocar as letras, fazer uma pequena simplificação, porque nós sabemos que uma corrente elétrica que vem por esse sentido, né, uma corrente elétrica, sei lá, I1, ela vai passar por esse componente, por esse e por esse, né, até chegar a esse ponto. Portanto, aqui nós temos três resistores que estão em série, um de 50, 80, 100, um de 100 ohms. Então eu posso substituir esses três por um único resistor de 100 ohms. Aqui também temos uma corrente I2, né, que essa corrente 2 ela passa por esse componente e por esse, né, sem se dividir. Então é um circuito em série. Fazendo a sucessão desses dois e desses três, nós temos o seguinte circuito. Então aqui nós temos um resistor de 100 ohms, né, que é a soma de 50 mais 30 mais 20, então aqui deu 100 ohms, ok? Aqui nós temos esse ramo aqui, então esses três viraram um, né, apenas um, e aqui nós já chegamos nesse ponto do circuito, onde nós temos os três resistores, um, dois e três, tá? Os terminais estão aqui, terminal A e o terminal B. Então aqui vale 20, 150 e 20. 20 ohms, 150 ohms e 20 ohms. Depois nós temos esses dois, que vai ser um de 100, né? Passando aqui, então estamos nesse ponto, passando por um de 40, temos um aqui de 100. Então passamos por aquele resistor, aqui embaixo também tem outro, né? Esse daqui é o de baixo, é esse de 50, e aqui nós temos um de 40. Então esse vale 40 ohms, esse vale 50 ohms, e aqui eu vou fazer a associação agora desses dois, dando um de 100, 30 com 70, certo? Então aqui nós temos um outro de 100 ohms, e para finalizar então, aqui nós estamos nesse ponto, um outro de 150 ohms. Então o que eu fiz foi uma pequena simplificação do circuito, né? (150 ohms). Simplesmente somando esses dois e somando esses três. Viraram um de 100. Esses dois viraram apenas um de 100 também. Bom, então agora nós podemos aplicar aquela regra de passar pelo, né, mudar de letra ao passar por um componente. Então aqui eu tenho A e B já está sendo usado. A, aqui nesse ponto ainda continua sendo A. Passo aqui e vira C. Aqui então não passo por ninguém, ainda é C. Aqui embaixo eu tenho B, passo por um componente, tenho que trocar a letra, então aqui é D e D. Bom, C, aqui passo por um componente, vira E, né? Posso dar qualquer nome. Passo por um componente, vira F, ok? Aqui continua sendo F e aqui continua sendo E, porque eu não passo por nenhum componente. Aqui também não passo por nenhum componente. Então, dá para ver nitidamente que os dois terminais aqui, esses dois resistores, estão entre os mesmos pares de terminais, entre o terminal E e o terminal F, portanto, eles estão em paralelo. São valores diferentes, nós podemos fazer simplesmente o produto pela soma e dar um
resistor equivalente 1. Então, o resistor equivalente 1 vai ser 100 vezes 150 dividido por 100 mais 150. 100 mais 150. Portanto, 1 vezes 15, 15. Eu tenho 2 com 0,30, então dá 15.000 dividido por 250. 250. Eu posso cancelar aqui um zero, então eu tenho 1.500 dividido por 25. Uma calculadora aqui, qualquer. Dá para fazer essa conta simples, pode ser qualquer uma, né? Então, nós temos aqui 1.500, certo? 1.500 dividido por 25. Não precisava, né? 60. Então, nós temos um resistor aqui de 60 ohms. Tudo bem? Isso daqui dá um resistor de 60 ohms. Bom, ou seja, eu vou redesenhar agora esse circuito, né? Então, vou redesenhá-lo para ganhar tempo novamente. Eu vou copiá-lo e vou trocar esses dois resistores por apenas um de 60. Então, esse circuito ficou com apenas um resistor, chamado de R equivalente 1, né? Então, esse é o R equivalente 1, que vale quanto? 60 ohms. Então, 60 ohms. Tudo bem? Agora nós temos, vamos pensar numa corrente elétrica aqui, uma corrente elétrica I3, vindo nesse sentido, saindo aqui desse ponto. A corrente necessariamente ela passa por esse, passa por esse e passa por esse sem se dividir, até chegar ao ponto D. Portanto, é nítido que a corrente é a mesma nesse resistor, portanto, eles estão em série. 40 com 60 dá 100, né? 100 com 50, 150. Então, esse circuito também pode ser redesenhado. Vou colocar ele aqui. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e redesenhar esse circuito da seguinte forma. Então, vou só diminuir um pouquinho aqui para caber. Ok? E aqui vai ficar um único resistor. Aqui. Então, esse circuito é equivalente a esse, né? Eu poderia até diminuir um pouco aqui esse circuito para caber os dois, um ao lado do outro. Aqui. E isso daqui é similar a este. Vamos lá? Então, aqui nós temos esse de 100, né? Então, essa parte não mudou nada. E agora, esse daqui, I3, continua passando por um resistor aqui. Agora, não de 3 resistores, né? Mas apenas um de 150. 150 ohms. Tudo bem? Então, nós temos esse circuito é equivalente a esse. Então, a gente coloca esses 3 para dizer que é equivalente, né? Esses 3 traços aí. Bom, aqui nós temos, veja que agora nós temos o ponto C, aqui vira ponto C e aqui vira ponto D. Podemos observar então que o de 100 e o de 150, eles estão em paralelo, eles estão sobre os mesmos terminais, C e D e C e D. Portanto, nós podemos fazer a associação desse com esse em paralelo. E aí o R equivalente 2
é a mesma conta do de cima. Então, R equivalente 2 é igual a R equivalente 1, é igual a 60 ohms, tudo bem? Então, eu estou fazendo aqui a equivalência desse, né, com esse, fazendo esses dois aqui. E também é 100 e 150, portanto, a gente aproveita a conta lá de cima, tudo bem? Então, esses dois vão se transformar em apenas um resistor de 60 ohms. Então, vou copiar o meu circuito e uma nova página. A gente pode colocar aqui. E aí eu posso escolher um dos lados aqui. Eu vou escolher deixar do lado de lá. Tudo bem? Então, esse daqui virou quanto? Um único resistor de 60 ohms. Então, o nosso circuito ficou dessa forma. Agora, o que podemos fazer é pensar numa corrente elétrica, né, numa corrente I total aqui, que sairia da fonte, um I total. Nesse ponto, ela se dividiria em duas correntes, né? Vou chamar aqui de I4, por exemplo, e uma corrente aqui de 5. Veja que I4, né, I total, então, se divide em duas nesse ponto. Uma parcela vem para baixo e uma parcela vai para cima, passa por esse resistor, passa por esse e passa por esse. Portanto, esses resistores agora eles estão em série, né? Então, 20 com 60 com 20. Então, 20 com 20, 40, com 60, 100. Então, eu posso transformar esse circuito em um circuito equivalente. Vou desenhar aqui um de 100 ohms. Então, é um equivalente paralelo com um de 150. 150 ohms, que é esse resistor aqui. E aqui nós temos os terminais A em cima, A e B. Ok? Então aqui é A e B, aqui é A e B também. Bom, então esses três aqui ficaram em série, então, resultando nesse de 100. Portanto, agora nós temos um resistor, aqui é o ponto, né, que agora vira o ponto C some, né? Quando a gente faz associação série, o ponto some. Aqui é A, aqui continua sendo B, no 150, então aqui é A e aqui é B, né, nesse ponto. Como não passa por nenhum resistor, aqui continua sendo A e aqui continua sendo B. Portanto, esses dois estão em paralelo. E veja que é o mesmo valor. Então, o RAB, novamente, é igual ao R equivalente 1, é igual ao R equivalente 2, nesse caso, é igual a 60 ohms. Por quê? Porque é 100 vezes 150 dividido por 250. Tudo bem? Então, o final do nosso circuito, então, pode ser representado apenas um resistor aqui, entre os terminais A e B, de quanto? De 60 ohms. Essa seria a resposta do nosso circuito. Um abraço a todos e até mais.